Meu nome é José Augusto Iversen, nasci em Curitiba em 1946, unindo duas famílias tradicionais até hoje, a Bassetti e Iversen. Os Bassetti vindo da Itália, lógico, e os Iversen da Dinamarca. Estou com 70 anos e nasci e me criei junto à Baixada, hoje Arena do Atlético, na rua Lamenha Lins, ali perto da Água Verde. A infância foi toda baseada com amigos que moravam perto. A gente jogava bola de gude, bola de futebol, brincava até altas horas da noite, sem problema nenhum, porque podia-se andar pela cidade quase sem problemas de assalto ou de bandidagem como está hoje. Ali em volta moravam vários tios e tias, e nossa família, meu pai dentista e minha mãe de casa, nos colocaram, eu e minha irmã, para estudar no Colégio Cajuru, ela e eu no Colégio Santa Maria, onde fiz todos os cursos, até o terceiro científico. Foi no Santa Maria que eu encontrei o cinema. Embora eu gostasse de cinema desde o início da minha vida, posso dizer, com primos e primas, íamos muito às matinês da época, no Cine Ópera, no Cine Avenida. Os cinemas, na verdade, naquela época, eram todos de rua, nada de shopping. E a gente ia tranquilamente assistir vários filmes, principalmente as matinadas do Ópera e do Avenida, e com várias pessoas juntas, formando um tipo de um grupo. Aos 11 anos, mais ou menos, foi a primeira vez que eu pude ir sozinho ao cinema. E foi uma vitória quando meus pais deixaram ir sozinho, assistindo no Cine Lido, na época, ao grande Jerry Lewis, que lotava o cinema com suas comédias. Depois disso, no Colégio Santa Maria, desculpem, antes disso, com esses primos e primas, a gente frequentava muito Porto Amazonas, porque meus tios, Roberto Osório de Almeida e José Filizola, dirigiam a Machado da Costa Engenharia, do Dr. Machado, que construía as pontes de ferro das linhas férreas, que estão até hoje sendo usadas pelos trens para Paranaguá, principalmente. Então, todos os fins de semana a gente ia para Porto Amazonas e lá era uma festa total. Quando não iam para Curitiba, nós íamos para Porto Amazonas. Depois de Porto Amazonas, fui crescendo, é lógico, e com a ida dos primos para o Rio de Janeiro, dirigi a firma lá, eu comecei a me interessar dentro do Colégio Santa Maria, dentro do Grêmio dos Alunos do Santa Maria, chamado GASME, a fazer sessões de cinema extras, onde a gente exibia um filme determinado e após o filme nós debatíamos os filmes. Chamávamos de Cinefórum. E ali tivemos a companhia sempre de gente como Aristides Vinholes, Luiz Geraldo Maza,
o René Dotti, Aramis Milache, o Francisco Cunha Pereira, todo esse pessoal frequentava o Cine Santa Maria, dentro do Colégio Santa Maria, e a gente debatia depois os filmes. Em 1964 para 5, mesmo com a ditadura, eu resolvi pegar o cinema, que era administrado por mim, mas pertencia aos Irmãos Maristas, e mudei o nome, troquei as cadeiras por estofadas, que eram comuns, e começamos a exibir filmes como se fosse um cinema, como se fosse e era, então, um cinema real, como eram os demais da cidade. Continuamos com a programação de arte, que dizemos de arte, filmes cult, filmes trash, filmes difíceis de serem exibidos em outros cinemas. Aí eu consegui trazer para Curitiba filmes que nunca tinham vindo, por exemplo, filmes russos dentro da ditadura, filmes suecos, filmes japoneses, que nunca seriam exibidos em Curitiba, nós conseguíamos trazer para o Cine Santa Maria, transformado em Cine Riviera, depois da reforma. Com um contrato feito em São Paulo nos anos 70 para 80, eu consegui fazer um acordo com uma firma de São Paulo, Mário Tivelli, que trazia os filmes tchecos. E exibimos ali, então, a pequena loja da rua principal, Um Dia um Gato, O Anjo da Morte, Os Amores de uma Loira, e dezenas de outros filmes que não entravam no circuito comercial. Os cinemas das grandes empresas colocavam dificuldades para a gente poder lançar os seus filmes, porque o cinema era reduzido, era pequeno para o que eles queriam, a renda que eles desejavam. Então a gente tinha uma luta constante com as distribuidoras, mas assim mesmo conseguimos lançar Masculino Feminino, do Godard, pela Columbia, Persona, Quando Duas Mulheres Pecam, da United, e assim vários filmes a gente ia lutando para conseguir exibir no Riviera nesses anos 70. Com uma possível venda em vista do Colégio Santa Maria, onde estava situado para empreendedores imobiliários, nós tivemos que fechar o cinema e o Colégio Santa Maria deslocou-se para um bairro de Curitiba. E o Riviera acabou. Imediatamente com o fechamento do Riviera, eu tive convite da professora Rosane Câmara, da Escola Técnica Federal do Paraná, para dar palestras dentro do curso de cultura da escola. Ali, depois de muitas palestras, muitos meses, trabalhando alunos e tudo, surgiu a ideia de lançar um tipo de um festival de curtas-metragens, isto é, era a época que surgia o Super 8, a bitola Super 8, bem menor do que a usada nos cinemas comerciais, 35 milímetros. A de 8 milímetros, Super 8, era febre no momento, nos anos 70 a 80, digamos. Foi febre total entre quem gostava de cinema. E a gente resolveu fazer um festival nacional
de documentários, de filmes de ficção, dentro da escola, mas aberto ao público. Fizemos 5 anos seguidos, e ao final dos 5 anos, nós tivemos o apoio da direção da escola, que era feito pelo professor Ivo Mesadri. Tivemos um empurrão para fazermos, dentro da escola, um centro de produção de filmes didáticos. Então, houve alguma ajuda financeira do governo e conseguimos fazer esse centro de estudos didáticos, de filmes didáticos, e lançamos, no primeiro ano conseguimos realizar 10 filmes. Depois disso eu deixei a escola, o nome já tinha mudado na escola também, já era chamada de Centro Federal Técnico, e depois hoje chama-se Universidade Técnica, e até 1996 continuaram a fazer os filmes didáticos dentro da escola, mas eu estava já fora, e após a realização de tudo isso dentro da escola técnica, nos anos 80, eu me uni à Grafipar do Faruk El-Khatib para fazermos uma série de revistas que ele chamava de eróticas educativas, porque havia censura, e toda semana Nelson Farias, que era o diretor das publicações, era obrigado a ir à Polícia Federal mostrar o material que ia ser publicado. Às vezes, uma foto tirada da revista pronta, quando chegava para a censura, era tirada. Isso desmontava todo o conteúdo da revista, que tinha que ser feito novamente para ter sentido. Quando a Grafipar parou, depois dele lançar o Penthouse e outras revistas, Peteca e tudo mais, eu fui para São Paulo nos anos 80, 83, e fiquei por lá 12 anos. Posso dizer com sinceridade que havia só uma revista de cinema na época, era 7, da Abril. Com outras editoras menores eu consegui lançar a Premiere, consegui lançar Cinevídeo e vários outros tipos de revistas, sempre de cinema, mas em formatos diferentes. Isto é, os pôsteres de cinema, nós dávamos de um lado o pôster original do filme para a pessoa colecionar, e do outro lado a história do filme, os artistas, aonde foi feito, os dados técnicos de cada filme, que era vendido em bancas, o pôster. Voltando para Curitiba em 93, 94, eu me dediquei ao mesmo tipo de trabalho, isto é, fazia aqui em Curitiba uma série de produtos para as editoras de São Paulo, como Ondas, Ideia, Fittipaldi, Abril, etc. Aí surgiram nessa época, me pediram para fazer fotonovelas eróticas. Ainda havia censura básica, já estava mais branda. As fotonovelas eróticas, chamadas pelo Faruk como erótico educativo, cada publicação, nós fizemos mais de 300 fotonovelas em Curitiba,
lançadas no Brasil inteiro, sendo que a mais famosa foi As Aventuras de Carol Blue, que era uma moça muito bonita, que era espiã americana, que vinha para o Brasil atrás de uma irmã gêmea que tinha sido raptada, etc, etc. Cada publicação mensal dessa revista trazia uma continuação do conteúdo básico. Nos anos 90, eu fiz isso e também uma série de palestras em Joinville, em Blumenau principalmente, curso de cinema em Blumenau, e em Curitiba continuei com crítica de cinema, que já fazia anteriormente, para os jornais Tribuna do Paraná, Gazeta do Povo e Estado do Paraná. Participava do Fórum de Cinema do jornal Estado do Paraná com Aramis Milach, de saudosa memória, e nunca deixei de levar em conta essa parte de cinema, mesmo trabalhando posteriormente com uma livraria em São José dos Pinhais, que trazia revistas e jornais de fora do país para venda aqui em Curitiba e na região. Chamava-se Bookshop. Depois da livraria, eu me aquietei um pouco e até hoje estou tentando lançar uma nova revista que tinha um nome muito conhecido, Filmelândia, dos anos 50, que a Globo, inicialmente chamada Rio Gráfica Editora, publicou durante 10 anos, mais ou menos. A Filmelândia está na base da espera devido à situação econômica do país. E atualmente eu preparo 2 livros. Um basicamente com a minha trajetória de vida, e o outro com um tema que até dão muita risada, mas eu acredito ser sério. Antigamente, você, para sair com uma moça dita da sociedade, você não conseguia ir adiante de alguns beijinhos, abraços e tudo mais. Então havia muitas casas de mulheres. Isso, com o tempo, foi desaparecendo, mas naquela época, anos 60, 70, existiam casas assim com mulheres muito bonitas e ali os homens se perdiam, ou melhor, as moças de família não se perdiam por terem aonde os homens extravasarem sua luxúria, digamos assim. Hoje isso aí está mais batido e não existe mais nada disso assim, mas na época as boates eram basicamente, unicamente ponto de encontro para saídas e tudo mais. Atualmente eu estou preparando então esses 2 livros, um sobre a época das grandes boates, grandes shows, grandes curtidas, orgias que faziam por aí, e outro sobre a Filmelândia, que vai basicamente se basear no cinema digital que está sendo lançado, já foi lançado no Brasil inteiro, mundo inteiro, e que o governo pretende, ainda até o ano que vem, não acredito, mas até o ano de 2017, colocar os projetores digitais nos cinemas. Desde pequeno, todas as férias de julho, que na época eram bem
definidas, isto é, de 1º a 31 de julho, todos tinham férias. O que acontecia na nossa família? Íamos no 1º dia do mês para a Ilha do Mel. Na Ilha do Mel, a gente ficava o mês inteiro de julho, junto com meus avós, meu pai, minha mãe, minha irmã, meus avós paternos. E era uma delícia que continua até hoje, porque a Ilha do Mel foi bastante preservada. Houve uma época também que com meu tio Orlando Dietrich, filho do saudoso Walter Dietrich, que mantinha uma loja imensa ali no Paço da Liberdade, de secos e molhados e de ferragens e tudo mais, mantínhamos também a ida quase semanal, durante o ano inteiro, para a cidade de Antonina. Ali meu pai, meu tio e outras pessoas da cidade mesmo fundaram o Clube Náutico de Antonina, junto com a Neréia Sarmento, que era vereadora, depois acho que prefeita de Antonina e tudo mais. Ali a gente ficava sábados e domingos, e o Clube Náutico comprou o terreno dos Witters, que mantinham exportação e importação no cais de Antonina, que sempre foi deficiente, mas tinha um grande parque da Matarazzo e da Witters também, para principalmente exportação de carvão, que era extraído, de minério de ferro, desculpe, de minério de ferro que era extraído nas montanhas ali perto de Antonina. Em Porto Amazonas, que já falei, a Machado da Costa dominava totalmente a cidade, praticamente de uma maneira boa. Eles mantinham emprego para todo tipo de pessoal que queria trabalhar na época, como hoje existe, para preparar o material das pontes de ferro que iam para as estradas de ferro, para os trens que começavam a ser ampliados. Vejam bem, eu peguei o final em Porto Amazonas, quando a gente ia para lá, dos barcos, dos vapores, e pretendo, se for possível ainda, realizar um filme sobre os vapores que faziam a travessia não, o transporte de madeira e erva mate pelo Rio Iguaçu, de Porto Vitória a Porto Amazonas. Ali era tudo transferido para os trens, e dos trens em Curitiba eram distribuídos pelas firmas de erva mate, como até pouco tempo Mate Leão, o Leão Júnior e tudo mais. Os Fontana, pessoal que lidava com erva mate. Esse material, até 50 mais ou menos, os barcos, os vapores eram chamados, transportavam inclusive gente rio acima, rio abaixo, pelo Iguaçu. E surgiam casos curiosos, como de não haver água suficiente no rio, os barcos encalhavam, ficavam dias parados e atrasavam toda a produção da erva mate e tudo mais, aonde tinham que ser entregues os fardos e as madeiras para construção e tudo mais. Eu pretendo fazer um filme, se for possível ainda, devido à idade, claro, chamado Um Rio Chamado Esperança,
que contaria em ficção a história desse transporte, isto é, com amor, sexo, a história de quem transportava tudo isso, dos barcos, dos carroções que traziam material para a estrada de ferro, poder funcionar sempre com os vagões cheios. A casa do tio Osório de Almeida, Roberto Osório de Almeida, que era um dos diretores da Machado da Costa, ficava rente à linha férrea. E era uma festa para nós vermos as máquinas, os Marias Fumaças, chegarem, partirem em direção a Curitiba. Quando José Filizola, que era o outro diretor, nosso tio, foi transferido para o Rio de Janeiro, foi lá que começou a Machado da Costa a diversificar toda a produção, não somente de estradas de ferro, para a estrada de ferro, mas também para outro tipo de pontes e tudo mais. Em família, minha família, como eu já disse, basicamente é descendente de italianos e dinamarqueses. Meu avô, o Papa Augusto, foi um dos fundadores da Cervejaria Atlântica, que existiu em Curitiba, com outros Iversens. Minha mãe sempre cuidou de nós em casa, era uma típica italiana mesmo, gritalhona, mas extremamente bondosa. O Papa Augusto foi o sócio número 1, fundador do Graciosa Country Club, hoje o lugar de elite de Curitiba. Ele jogava tênis com os Fontana, com os amigos dele, quase diariamente. E como o Graciosa foi fundado com a união de outro clube, o Papa Augusto foi o sócio número 1 de tudo isso. Dentro da sociedade da época, uma das coisas mais sensíveis às famílias eram os bailes de debutante. Cerca de julho, agosto, haviam os bailes de debutantes das meninas que faziam 15 anos, e ali elas entravam para a noite curitibana, no bom sentido de poder frequentar os bailes do Clube Curitibano, sede central ali na Barão com a 15, do Country Club, do Concórdia. Por sinal, o meu avô, o Papa, ou mamá Adelaide, também de outra família tradicional, Adelaide Maria Rai Iversen, moravam na rua do próprio Clube Concórdia, onde tanto meu pai, quando cresceu e tudo mais, como o meu avô, ainda com meu pai vivo, jogavam boliche no Concórdia da época. Hoje o Concórdia está unido ao Clube Curitibano, eu não sei mais como funciona tudo isso. Sobre a família, eu tenho a dizer o seguinte: em 1969 casei com a filha do Dr. Miroslav Baransky. O Dr. Miroslav foi levado por Deus muito cedo, quando estavam estudando a cura da AIDS, estudando as grandes epidemias, vírus. Ele estava
tratando da parte, dessa parte toda que ele se dedicou. Mas teve problemas de coração e foi embora. Sônia Regina Baranski Iversen, minha primeira esposa, com quem tive 3 filhas. Francine, com 46 anos, aliás, desculpe, Débora, com 46 anos, Francine, com 45, Tatiana, hoje, com 36. Todas bem, todas em perfeito estado de saúde, com um problema grave que surgiu na Débora, na mais velha, que chamo hoje de especial. Na época chamava-se de... tinha um outro nome que davam, mas ela entende tudo, é um amor de pessoa, está sempre grudada comigo. Com a morte de Sônia, em 2011, nós já estávamos separados há mais de 20 anos, no caso, e eu, então, me uni à nova pessoa, uma pessoa boníssima, que está comigo há muito tempo também, Ana Paula, que nós chamamos de Ana Paula, mas que o nome é Adélia Wexler, de Blumenau. Em Blumenau eu tentei, com ela, fazer alguma coisa de cinema, mas infelizmente não deu nada certo para isso. Falando em cinema novamente, deixando a família de lado, eu tenho a dizer que com a febre do Super 8, nos anos 70 a 80, eu fiz 13 filmes. Sendo que todos eles tiveram prêmios nacionais e internacionais. O mais famoso é Daniele, Carnaval e Cinzas, que mostra a vida e o dia a dia de um travesti. Aquilo foi um escândalo na época, porque, pensem um pouco, 40 anos atrás era um tabu. Hoje, o filme que eu fiz pode ser mostrado no horário das 9 horas da televisão sem qualquer problema, mas na época foi um escândalo. O primeiro filme baseado em história real de um travesti, mostrando o dia a dia dele, a vitória no baile do Operário, que era famosíssimo em Curitiba, no Carnaval e tudo mais. Em Antonina eu filmei A Lenda dos Crustáceos, na Ilha do Mel eu filmei A Lenda das Encantadas, sobre crianças especiais, eu fiz 2 filmes. O primeiro, Criança Esperança, que antes da Globo lançar o programa, anos antes da Globo lançar o programa Criança Esperança para arrecadar fundos para a Unicef. Criança Esperança mostrava a minha própria filha e o dia a dia dela, o que tudo podia ser feito para melhorar a vida dela. E, mais recente, no final de 80, eu fiz Doce Humanidade. Doce Humanidade mostrava o dia a dia dos especiais dentro do Cotolengo, do pequeno Cotolengo. No meio disso tudo, surgiu um fato curioso. Eu queria filmar o Vampiro de Curitiba, quer dizer, dar o nome ao filme O Vampiro de Curitiba, baseado numa história do Dalton Trevisan, que todos conhecem. Fui atrás do Dalton Trevisan, que eles tinham uma loja ou fábrica aqui perto do Batel, e conversando com ele, ele disse que não queria que filmassem nada dele. Eu filmei da mesma maneira. Ficou interessante.
baseado no personagem Nelsinho, do Dalton Trevisan, que é o vampiro de Curitiba, e um outro conto unindo tudo, chamado Encontro na Tarde. Fora esses filmes, eu fiz também um chamado Vida, que mostrava a diferença brutal entre as guerras, cenas de guerra e cenas de erotismo. E perguntava ao final o que era mais imoral, o que era mais decadente, o que era pior para a humanidade, sexo ou guerra. Fiz também um filme em Antonina chamado Homem do Caranguejo. A gente foi para os mangues de Antonina e filmou um homem que vive da pesca do caranguejo, caça ou pesca do caranguejo, com as mãos, com o corpo inteiro enterrado no mangue para retirar das tocas o caranguejo adulto para venda no mercado de Antonina e depois Curitiba. Em cinema eu acredito que foi isso que eu fiz, e com a família eu acredito que deu para explicar um pouco as origens e basicamente essa paixão que eu tenho por cinema, que não acaba, pois ainda hoje penso em fazer um filme grande, que é sobre o Rio Iguaçu, e também o lançamento de revistas. Então, dentro de uma vida muito bem conduzida pelos meus pais Albano e Nair, eu me sinto perfeitamente satisfeito de ainda conseguir ter muitos amigos dentro das áreas em que atuei. Nos anos de 2013, 14 e 15, convidado por executivos da TV Bandeirantes de São Paulo, de Curitiba, representantes da Bandeirantes de São Paulo, eu me dediquei durante vários meses à escolha, com outros críticos de cinema, como Celso Sabadin, Rubens Evald Filho, a escolha dos filmes que seriam exibidos durante esses anos nos canais da TV Bandeirantes de São Paulo. Para isso eu me deslocava quase semanalmente a São Paulo, quando não ficava lá quase um mês inteiro dentro desse delicioso trabalho. Com os trabalhos feitos para a televisão e com os projetos que eu tenho em mãos para realizar ainda, eu concluo minha trajetória de vida e pretendo ir adiante um pouco mais.